vai ser sobre o rei da lógica, o aluno prodígio de Platão. Hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Então, professor Hélio, o senhor pode falar pra gente a origem de Aristóteles? Aristóteles nasceu na Macedônia, na cidade de Estagira, também chamado de O Estagirista. Ele foi criado na corte macedônica. O seu pai era médico e ele recebeu uma educação muito boa, uma educação nobre, uma educação aristocrática. Nossa, engraçado, o professor falou na aula de filosofia que Aristóteles já estudou na Academia de Platão. Conta mais sobre isso pra gente, professor. Então, após passar a sua infância, a completar a sua maioridade, ali, talvez aos 17, 18 anos, Aristóteles ele deixa a sua cidade e vai para Atenas estudar na Academia de Platão. É importante a gente ressaltar que a Academia de Platão tinha uma universidade, era um centro de referência da cidade de Atenas e recebia aluno de todos os lugares. E Aristóteles sempre foi um daqueles alunos brilhantes, Platão se referia a ele como a mente da sua academia, a inteligência, Quando Aristóteles faltava, não estava presente, Platão dizia-se, a inteligência está ausente. Nossa, imagina que legal ser chamado assim. Eu com 17 anos não consigo resolver uma equação de segundo grau que eu já tenho dificuldade. Pois é, mas nem tudo era flores para o nosso Aristóteles, Porque todos esperavam que quando Platão morreu, todos esperavam que Aristóteles ia assumir a direção, por ser o aluno mais brilhante, o possuidor do maior grau de conhecimento. Entretanto, Aristóteles não pôde assumir a academia justamente porque ele era estrangeiro e os estrangeiros não tinham direito nenhum em Atenas. Por exemplo, ele não poderia assumir questões políticas, direção de uma instituição. Então, Aristóteles acabou não assumindo a direção. Isso foi um momento de, digamos assim, de tristeza para ele. Socorro, é sério? Seríssimo. Então, Aristóteles voltou para Macedônia. Ali ele passou um tempo na Ásia, nas regiões da Ásia Menor, ele casou e depois ele voltou para a corte macedônica, que ele foi convidado para ser o tutor ou o professor do pequeno, na época, o pequeno Alexandre, e que futuramente tornou-se no conquistador, o grande Alexandre o Grande. Não, mas aí imagina a responsabilidade, Criar um conquistador mundial e ainda ensinar a filosofia em cima de tudo isso. Gente, isso é incrível demais. Foi muito importante, Essa convivência na corte, ela foi muito importante também para Aristóteles, para ele também ter as suas conquistas. Por quê? Quando Filipe morreu, Alexandre assume, e ele vai expandir todo o Império Macedônico, vai conquistar toda a região da Grécia, aproveitar do enfraquecimento das cidades gregas, Esparta, Atenas, por exemplo, e ele vai conquistar toda a Grécia. E nesse momento, Aristóteles retorna a Atenas e como Atenas já estava sob o domínio da Macedônia e como ele tinha um privilégio com Alexandre, Aristóteles cria sua própria escola, denominada o Liceu, porque ela ficava próximo ao templo do deus Apolo Lício. E aí ele vai ter a sua própria escola, vai ser digamos assim, o professor, o diretor de sua própria escola. Nossa, que chique. Então a gente pode dizer que o Liceu nessa época seria tipo um instituto federal aqui, só que na Grécia Antiga? Basicamente, e talvez, quem sabe, porque Aristóteles ele ensinava de tudo, Se a gente for pensar, Aristóteles escreveu sobre diversos assuntos. Ele escreve sobre a metafísica, sobre política, sobre ética, sobre lógica, sobre física, sobre astronomia, também sobre biologia e botânica, É um dos primeiros a começar a catalogar os animais, os insetos. E é interessante que as aulas no Liceu, os alunos de Aristóteles,
não era aquela aula, parece que a gente, igual nós temos hoje, monótona na sala de aula. Aristóteles ensinavam seus alunos caminhando pelos jardins, né? Por isso que eles eram conhecidos como peripatéticos, aqueles que passeiam. Então, as suas aulas, muitas das vezes, ao ar livre, passeando, caminhando e conversando. A gente pode dizer que ele criou a primeira aula de caminhada, né? Podemos dizer assim. E até hoje é engraçado que há filósofos, né, que escrevem sobre a filosofia e caminhar. Porque ao caminhar você desperta, né, o seu pensamento, você viaja, você pensa, você analisa as coisas com mais tranquilidade, digamos assim. Gente, mas realmente caminhar é muito bom. Mas só que a gente não pode esquecer de um detalhe, que tem aquele assunto, aquele acontecimento, a treta entre Platão e Aristóteles. Basicamente, dizemos assim, será que foi uma treta, né? É porque Aristóteles, ele desafiava seu mestre. Aristóteles era aquela história que o discípulo supera o mestre. E isso é interessante. E Aristóteles não concordava com tudo que Platão falava. E uma das questões que Aristóteles cortava é em relação à teoria do conhecimento. Porque para Platão, os nossos sentidos nos enganam. O conhecimento verdadeiro está no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então, Platão tinha a ideia de concepção de dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível, como já falamos sobre isso, né? E Aristóteles já propunha que não há um mundo sensível e inteligível, mas apenas um mundo onde sentidos e razão se convergem, se entrelaçam. Mas na aula do professor, ele falou que Aristóteles chegou batendo na porta assim e falou bem assim: calma, Platão, só existe um mundo e a gente conhece ele pelos sentidos e pela razão. Justamente, Lívia, Aristóteles rompeu com esse dualismo platônico, né? Que há dois mundos, mas há apenas esse mundo. E aí, por isso que a gente tem que buscar uma outra forma de explicar, né, as coisas do nosso mundo. E Aristóteles, ele vai propor uma teoria, a chamada teoria das quatro causas. Porque Aristóteles, ele começa a explicar, né, principalmente na sua obra Metafísica, a gente falou que ele falou de tudo aqui, mas na Metafísica o conhecimento ele começa pela admiração, né? Nós conhecemos as coisas a partir da admiração. Então, e todos nós temos desejo de conhecer. Então, quando Platão falava, por exemplo, a cadeira, existe a cadeira no mundo sensível, que nós percebemos, que nós vemos, que nós conseguimos tocar pelos nossos sentidos, existe a ideia de cadeira. A ideia de cadeira para Platão é perfeita, um mundo ideal. E Aristóteles vai propor conhecer a cadeira, digamos assim, pela teoria das quatro causas. Então, se a gente pegar essa teoria das quatro causas, seria tipo, por exemplo, uma estátua, porque tem, que é feita, um exemplo, feita de mármore, seria a matéria. Aí temos a forma humana, que seria a forma, né, que seria o formal, e nós também teríamos o escultor, que seria o eficiente, e nós teríamos a homenagem, que aquela imagem, aquela estátua estaria prestando, seria o final. Isso, vamos pegar, como você bem lembrou, uma estátua de mármore, né? Vamos pegar, por exemplo, lá o Davi de Michelangelo. Aristóteles vai perguntar as quatro causas. Porque ele estava preocupado em compreender o ser enquanto ser, né? A metafísica estuda o ser enquanto ser, as causas, sua essência, os seus princípios básicos. Então, a primeira causa seria a causa material. A pergunta é, do que é feito? Por exemplo, causa material, o mármore. A segunda, causa formal. O que é? É uma estátua, né? Uma estátua de Davi, né? A terceira causa é a causa eficiente. Quem fez? Quem pegou o bloco de mármore e deu forma, né, a esse bloco? Vamos lá, Michelangelo, né? Michelangelo pegou o mármore e talhou esse mármore e deu a forma de Davi. Qual que é a causa final, né? Homenagem a um rei, a um herói, para enfeitar, para colocar no museu, para colocar no jardim.
Então, isso é a finalidade. A partir daí, a gente conhece as 4 causas e a gente consegue compreender o que é o objeto. Nossa, ou seja, o homem atravessou séculos de pensamento e até hoje está na nossa prova do Enem. Então, temos uma moral da história, que Aristóteles, ele nos ensina que o conhecimento começa quando a gente observa o mundo com atenção e busca entender o porquê das coisas. Justamente, né? A gente tem que a observação, o encanto com o mundo, né? A admiração, esse é a ideia de Aristóteles. E a gente tem que sempre ter esse encantamento, né, com o mundo. E Aristóteles, ele foi tão importante, né, que após a sua morte, até hoje ele continua influenciando, né, o mundo em várias áreas do conhecimento, embora alguns desses conhecimentos já foram, né, caíram em desuso, mas eles referência. E na Idade Média ele teve grande influência no filósofo que a Yasmin tanto admira, né? Qual que é esse filósofo, Yasmin? Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um dos santos da Igreja Católica, um dos pilares da Igreja Católica, e não só, mas do cristianismo. Mas, professor, ele morreu de quê? Olha, de que realmente eu não lembro do que ele morreu, mas acho que ele morreu de forma natural, alguma doença. Por quê? Após a queda a morte de Alexandre, né? Alexandre morreu jovem, né? E após a morte de Alexandre, o império se desfez e Aristóteles teve que sair de Atenas, porque Aristóteles ficou mais ou menos assim, como se fosse um traidor. Olha, ele vai para Atenas, estuda um bom tempo em Atenas, na academia de Platão, depois ele é professor daquele que vai conquistar Atenas e domina Atenas. Então, após a morte de Alexandre e a fragmentação do Império Macedônico, a divisão, Aristóteles vai para Calcis, a cidade natal da mãe dele, e lá ele morre, né? Agora de quê? Depois a gente vai ter que pesquisar. Gente, o assunto hoje foi maravilhoso. E como sempre, nós estamos aqui discutindo assuntos filosóficos e trazendo aqui para vocês, para que vocês possam aprender cada vez mais. Lembrando que Aristóteles é extremamente importante e tem várias outras áreas da vida dele que podem ser estudadas. Por exemplo, a política, temos outras áreas também, como a ética, muito bem. A lógica. A lógica, verdade. Então, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast. Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para que possa estar chegando a mais pessoas e que você esteja sempre acompanhando a gente aqui. E lembre-se, filosofia é a sua terapia. Tchau!